Estresse e ansiedade podem ser uma rotina na vida das pessoas durante o dia a dia, mas essas sensações não são boas para o nosso corpo. Para tentar diminuir os efeitos ruins das preocupações diárias, a sintonia entre a mente e o corpo é fundamental. E uma das atividades que contribuem para isso é o yoga. Quer saber por quê? Então confere agora o Sertão Saudável. O que é yoga? Yoga, na verdade, é uma prática que nasceu na Índia há muitos mil anos atrás, né? E a prática de yoga, o significado, né? A palavra yoga, ela vem de um sufixo que se chama yugi. E yugi significa juntar, ligar. Então, na verdade, no Oriente, a gente não entende que corpo e mente são separados, né? Então, na verdade, é uma prática que nos ajuda a relembrar que nós somos únicos, né? Que nós somos unidos e não separados, como aqui no Ocidente muitas vezes a gente entende, né? Uma maneira um pouco mais cartesiana. Quais são os tipos de yoga? Tem diversos tipos de yoga que ajudam, inclusive, a diversos tipos de pessoas a praticar yoga. Então, yoga para criança é feita de uma forma diferente, também conectada com a energia própria da criança, né? De muita ação, de muita fala, né? De muita brincadeira. A prática de yoga, por exemplo, para pessoas mais idosas, elas têm é uma prática toda voltada também para entendimento do corpo um pouco mais, às vezes com algum problema físico, né, algumas dores, né, algumas questões que às vezes a pessoa mais idosa traz, é adaptada para isso. E também a gente tem vários professores que foram desenvolvendo metodologias diferentes, por exemplo, o Iyengar, né? A gente tem o Vinyasa Flow, a gente tem Power Yoga, a gente tem o Ashtanga Vinyasa. Então, o que acaba acontecendo é que esses tipos de yoga, na verdade, são apenas maneiras diferentes de praticar yoga, mas que todas estão baseadas lá no Hatha Yoga, que é o mais antigo, né? Que é o grande clássico do yoga. Então, na verdade, depende, a maneira como você vai dar a prática é uma maneira que vai conseguindo também as pessoas a se adequar à prática de yoga. A yoga para gestantes, por exemplo, também é feita de uma maneira toda diferente, né? Para o corpo de uma mulher que está em gestação. Então, na verdade, não importa como você faz, o que é importante é que todos tenham o mesmo objetivo. E isso é muito bacana, porque o yoga acaba sendo muito democrático, né? Pessoas com deficiência também, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física, todo mundo pode praticar. E a maneira como a gente vai conduzir essa prática é que fica diferente. Por isso que a gente fala que tem diversas modalidades, digamos assim, né? Tem o Bikram Yoga também, que o pessoal pratica em lugares mais quentes. Então, na verdade, cada um tem uma metodologia, né? Mas que todos têm o mesmo objetivo. Quais são os principais benefícios do yoga? O yoga tem muitos benefícios, né? A gente entra muito em conexão com a gente, né? Porque por trabalhar muita consciência corporal, a gente fica muito conectado com a nossa respiração, com o que a gente sente, e quando a gente fica conectado, a gente tende a diminuir bastante a nossa ansiedade, ou às vezes coisas que nos afligem, que a gente não percebe, né? A gente percebe muito rápido as coisas que acontecem no nosso corpo, né? A gente fica conectado com os processos internos. E isso nos torna pessoas mais completas também, mais plenas, né? Mais conscientes de si. E esses são os benefícios internos, né? Além de que todo o processo também de respiração que a gente faz de prática nos ajuda também a ter mais controle de si, né? O pranayama, que são exercícios de respiração, não tem um objetivo só de aumentar a capacidade do pulmão, mas também de ter um controle da nossa energia vital, o que é muito importante para o nosso dia a dia, né? Então, os benefícios físicos, né? Muitas pessoas melhoram em alongamento, em força, né? Flexibilidade, diminui as dores nas costas, quem tem hipertensão diminui bastante, né? A hipertensão. Normalmente as pessoas começam a dormir melhor, justamente por diminuir essa ansiedade, aprende a se conectar na hora de dormir, né? De conseguir parar de pensar um pouco, né? Que fica aquela loucura antes de pensar.
as pessoas vão tendendo a dormir melhor também, e a postura melhora bastante também, e isso vai conduzido para diversos benefícios. Muita gente melhora bastante às vezes queixas de depressão, né? Às vezes bastante de ansiedade, e isso vai trazendo um bem-estar muito grande para a gente, tanto físico quanto interno, né? Emocional. Como o yoga pode ajudar as pessoas no dia a dia? Bom, todos esses benefícios acho que a gente já pode dizer, né? O quanto o yoga ajuda no nosso dia a dia, né? Então, pessoas com menos dor são pessoas que vão viver melhor, né? Trabalhar melhor, viver o seu dia a dia melhor. Pessoas mais conectadas consigo também, acredito que são pessoas que diminuem a sua ansiedade e acabam lidando melhor com todos os processos dessa vida maluca que a gente tem hoje em dia, né? De muita informação, muita coisa para fazer, muita correria. Então a gente se conecta melhor e a gente vai lidando melhor com essas questões também, né? Então o bem-estar ele vai trazendo, né? E eu acho também que pessoas felizes sempre melhora para a gente se relacionar, né? Então eu acredito bastante nisso, o quanto isso pode ajudar no nosso dia a dia. E principalmente eu acho que tanta informação, tanta loucura que a gente vive no nosso dia a dia, a gente aprende também a aquietar um pouco, né? A se desconectar um pouco disso. E isso diminui bastante o estresse. A gente aprende a lidar melhor com esse estresse que o mundo vai colocando na gente, né? Vai tendo essa pressão. E isso é um benefício para a nossa modernidade, assim, é incrível. O yoga tem relação com alguma religião? Não tem ligação com religião. O que acontece na Índia é que não se entende muito separado filosofia de religião. Então tem muita parte mitológica, né, que fala dos deuses, então tem muitas posturas que se remetem aos deuses, então tem toda uma mitologia envolvida que quase que dá um embasamento mitológico para alguma questão filosófica, né? Mas que não tem necessariamente uma ligação com isso. Na Índia, muitos hinduístas praticam yoga, mas não necessariamente, né? Pessoas de outras religiões também praticam e pessoas que não têm religião nenhuma também praticam, porque na verdade tem uma questão assim envolvida. Quando a gente se conecta com essa consciência mais interna, a gente tende a ter mais assim uma consciência de espiritualidade e que isso não tem nada a ver com religião. O yoga pode melhorar a minha vida sexual? O yoga melhora muitos aspectos da nossa vida, né? Eu acho que principalmente o fato da gente estar conectado com o que a gente sente, com o nosso corpo, isso melhora em diversos aspectos, inclusive a sexualidade, né? A sexualidade nesse sentido da gente, primeiro, respeitar o nosso corpo, os nossos princípios do yoga, um dos principais, né? Na verdade, assim, todos são muito importantes, mas a questão da não violência, né? E que a gente chama de ahimsa, a não violência com a sociedade, mas a não violência com a gente mesmo. Então eu sempre digo durante as práticas, às vezes está com alguma dor, às vezes está com alguma questão interna, ou às vezes uma dor articular, uma dor nas costas, vai menos na postura, não força, a gente não pratica violência com o nosso corpo. E eu acho que nessa questão a gente entra em contato muito com a consciência do nosso corpo. E com relação à sexualidade, eu acho que isso tem muita ligação, porque a gente entende o que a gente sente, a gente entende como que é a nossa relação com o outro e também até onde aquilo me dá prazer ou não dá prazer. Eu me conecto com o outro de uma maneira muito mais fácil, porque me conecto comigo mais fácil, né? Então, e eu aprendo a conhecer melhor o meu corpo. E isso, eu acredito que todos esses aspectos ajudam a gente a nos conectar com a nossa sexualidade, né? De entender, de respeitar e principalmente na relação com o outro, de ter uma relação respeitosa também na sexualidade. No próximo bloco, a professora Teodora vai mostrar algumas posições de yoga fáceis que qualquer um pode fazer. Não saia daí, porque o Sertão Saudável volta já.
Bom, agora eu vou mostrar algumas posturas, alguns asanas que a gente chama, que é possível para todo mundo fazer, sempre observando o próprio corpo, né? E dá para fazer sempre algumas adaptações, e que são posturas para uma sequência simples, que todo mundo pode fazer, e principalmente assim, mais no horário de dormir, né? Um pouco mais para o final da tarde, porque é uma prática que ajuda a dar uma aquietada. Então, o início da prática a gente pode sentar de qualquer forma, pode ser assim de pernas cruzadas. Se sentir um pouco de dor nas costas, pode também encostar na parede, que dá um alívio para as costas, né? Às vezes está com alguma queixa na coluna. Começa sempre com as palmas das mãos para cima. Se puder, pode tocar também a pontinha do indicador e do polegar. Fechar os olhos. É sempre importante no início da prática, antes de fazer postura, né? A gente se interiorizar, conectar com a respiração, com o ritmo da respiração, relaxar o rosto, deixar tudo que nos acomete, que muitas vezes nos preocupa demais para o lado de fora, e se conectar só com o corpo, respiração, seus aspectos mais internos. E aí, então a gente pode mudar de postura, passar os pés para trás. Essas posturas a gente pode fazer no chão, quem tiver assim um cobertor ou um tapete, um colchonete também, assim como o meu, a gente pode colocar para não machucar os joelhos, né? Aqui sempre mantendo alinhado, né? Ombros com o punho, os joelhos na largura do quadril. Nesse movimento que a gente chama de movimento do gato, que é um movimento que ajuda bastante na flexibilidade da coluna. Então os dedos sempre afastados para poder aliviar as dores no punho. O ombro sempre afastado da orelha. Quando inspirar, nós vamos afundar a coluna e olhar lá para o teto, soltando o ar. Sem deixar o ombro vir para a orelha, a gente vai levar a coluna lá para cima e olhar na direção do pubis. Inspirando, a gente abre e olha lá para cima. Soltando o ar, leva a coluna lá para cima. Dessa posição, a gente vai virar os dedos do pé lá atrás e passar por uma postura que chama cachorro olhando para baixo, ou Adho Mukha Svanasana. Mantendo os dedos do pé no chão, a gente vai tirar os joelhos do chão e levar a barriga na direção da coxa. Mantenha o pescoço relaxado, a mão que empurra o chão lá para frente. Pode permanecer nessa posição 5 respirações. Quando terminar as 5 respirações, pode descansar, sentando nos calcanhares, ou então trazendo as mãos aqui embaixo da testa. Depois dessa postura, a gente vai fazer uma postura que alonga um pouquinho o quadril. Então a gente vai trazer primeiro um dos pés na direção das mãos. Sempre importante manter o joelho alinhado com o calcanhar e abrir bem o centro do peito. Procura manter também 5 respirações aqui. E depois a gente pode trocar a perna. Dessa posição a gente passa para uma outra postura que a gente chama de postura da pinça ou Paschimottanasana. Só levar as pernas para frente, segurar os pés. Primeiro crescer bem as costas e aí depois a gente pode ir um pouquinho mais lá para frente. Depois dessa postura a gente vai fazer uma postura de torção. A gente vai trazer perna direita, abraçar com o braço esquerdo e olhar lá para trás. Mão direita vai lá atrás, sempre crescendo as costas e depois girando o tronco. A última posição, ou a última postura, a gente vai fazer usando a parede. Então também pode ser feita na cama, né, antes de dormir, o que ajuda bastante a aliviar dores nas costas, ajuda também na circulação de retorno das pernas. A gente vai girar de barriga para cima, aproximar o quadril lá da parede e deitar com as pernas esticadas. Braços sempre para baixo, com a palma das mãos para cima, e aqui vai só soltar. E aí pronto, a gente já vai ter terminado a prática. Namastê!